Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. Já pensou, você tá vendo ali a sua TV de boa, quando de repente começa uma propaganda do Batman que parece que vai ser um filme novo, de tão perfeito que essa propaganda é. Foi isso que rolou nos anos 2000, quando uma insana campanha publicitária produziu vários comerciais com a temática do Batman. E eles eram muito bem feitos, que mesclavam os universos dos filmes do Tim Burton e Schumacher. Pois é, nós vamos comentar tudo sobre esses, comerciais específicos e outros também para aproveitar que a gente tá falando aqui de comerciais do Batman. Então vamos explicar tudinho sobre esses comerciais, tudo isso depois da abertura. E galera, só antes de começar o assunto principal desse vídeo, já vai deixando aí o seu bate-like, o seu bate-comentário, porque sempre ajuda aqui os nossos vídeos no YouTube. Sério, dá um bate-likezinho aí pra gente. E bem, dado esse recado, vamos voltar um pouquinho no tempo. Estamos em 1997 e Batman e Robin foi lançado nos cinemas. E a gente sabe que ele teve uma recepção bastante negativa em relação ao público, embora ele tenha feito uma certa grana pro estúdio. Então a franquia de filmes do Batman, que incluía os dois filmes do Tim Burton e os dois filmes do diretor Joel Schumacher, entrou num período de desenvolvimento que durou muito tempo. E eventualmente, a Warner levaria então a franquia do Batman numa nova direção lá em 2005 com o Batman Begins. No entanto, antes de abandonar essa Bat-era aí, dos filmes antigos, rolou um mini renascimento aí dessa era Tim Burton e Joel Schumacher na forma de 6 comerciais que foram divulgados nos anos 2000. Esses comerciais foram produzidos para divulgar o sistema de orientação de bordo de automóveis chamado OnStar. E eles se tornaram famosos pelo nível excelente de produção deles. E a ideia foi a seguinte: esses comerciais tomariam de inspiração vários elementos então e mesclando eles dos filmes do Tim Burton e do Joel Schumacher, que eram os únicos filmes do Batman que tínhamos lançado até os anos 2000. E nesses comerciais então a gente veria ações pontuais desse Batman, desse universo que esse comercial estava criando. E esses comerciais então duravam de 30 segundos a 1 minuto. E claro, o maior personagem aqui na verdade desses comerciais era o Batmóvel do Batman, já que eles estavam vendendo um serviço lá de bordo para automóveis. Mas bem, para vocês pegarem então a vibe desses comerciais, vamos ver o primeiro deles, que se chama Batcaverna. Nesse primeiro comercial vemos uma interação entre Batman e Alfred. E sim, é o mesmo Alfred dos filmes, o finado ator Michael Goode. Olha o nível da produção. E aqui ele só fala que instalou esse impressionante serviço de bordo no automóvel. E mano, veja esses cenários, a ambientação, o Batman em si e o Batmóvel dos filmes do Tim Burton, que sim, é o mesmo que foi usado nos filmes. E assim, a gente sabe que a qualidade aí do vídeo não é das melhores, mas como era uma propaganda lá do início dos anos 2000, é difícil achar numa grande qualidade. Mas assim, até mesmo nessa qualidade aí de vídeo, dá pra notar o nível de produção, desses comerciais. A começar ali pela Batcaverna, que realmente é um misto de coisas que a gente viu dos filmes do Tim Burton e do Schumacher. O mesmo pode ser dito do traje que esse Batman tá usando. Nós podemos ver a logo amarela dos filmes do Burton, contudo, o resto do traje lembra lá o do Val Kilmer no Batman Eternamente. Dá pra ver ali o abdômen e os infames Batmamilos da era Schumacher. E vejam só essa curiosidade aqui. Esse ator que fez o Batman aí em todos os comerciais, o nome dele é Bruce Thomas. Sim, o cara lá é a fusão do Bruce Wayne e do pai dele, Bruce Thomas. Assim, o cara tem um bom queixo de Batman e depois eu fui ver aí no Wikipedia, pesquisar esse cara, e geralmente ele faz mais papéis, de captura de movimento para videogames. Então ele não costuma atuar muito nas câmeras, mas ele tem uma boa voz de Batman, postura de Batman, então ele ficou muito bem aí também nesses comerciais, como vocês vão ver. Agora olha só o vilão que aparece no segundo comercial. Temos aqui o Batman perseguindo o Coringa. Sim, aqui ele ainda tá vivo e tá com uma maquiagem muito boa. Ele sumou nessa armadilha aqui de concreto com o rosto dele. O serviço lá de bordo auxilia o Batman e chama a polícia para ajudá-lo. No final, o Coringão é encurralado e o comercial termina com esse shot aqui do Batman em cima do Batmóvel, muito maneiro, dizendo que o Coringa nunca vai aprender. E aqui já deu pra ver que esses comerciais também investiram em cenas de ação, Não são só cenas paradas e de interior. Os caras realmente gastaram mesmo. E toda a cena ali de perseguição que aparece, tá no mesmo nível dos filmes, por exemplo, do Tim Burton. E outro detalhe que eu gostei desse Coringa aí, porque ele parece um pouco mais cartunesco, assim, de quadrinho,
diferente um pouco até do Jack Nicholson, e eu consigo até pensar que esse talvez seria o Coringa se ele tivesse lá nos filmes do Joel Schumacher. É um exercício bem legal. E mano, o terceiro comercial, chamado de Pequenos Contratempos, começa muito épico, com Batman no topo de um prédio e vendo o bate-sinal. Em seguida, eles recriam aquela cena do Batman Forever, do Batman pulando do prédio. Ficou igualzinho. E ele depois dá uma planadinha ali entrando no Batmóvel. Depois, ele vê que tá com pouca gasolina e pede para aquele serviço de bordo onde é que ele pode abastecer. A gasolina não tá fácil até pro Batman ali com o seu Batmóvel. E esse terceiro comercial eu acho muito massa porque eles conseguiram realmente recriar uma cena que na época foi bastante ousada, né, do Batman Eternamente, que filmes de heróis não tinham muitos efeitos de CGI assim. E quando foi feito lá no Batman Eternamente, aquela cena do Batman caindo assim chamou muito a atenção. E é incrível que eles conseguiram recriar aqui nesse comercial. E aquele começo ali muito épico do Batman em cima do prédio vendo o bate-sinal é Tim Burton total, tá maravilhoso esse terceiro comercial aí. O quarto comercial é uma ode ao Batmóvel, porque fica ali o Batmóvel do Tim Burton rodando com closes maneiros e o narrador listando todas as qualidades dele. Para aí depois que o Batman entra nele, mostrar que com o serviço de bordo, o Batmóvel fica ainda mais completo. Esse aí é um pouco mais simples aí dos anteriores. Não tem grandes cenas de ação ou planos maneiros. Mas, de novo, eu entendo os caras aí de focarem num comercial só no Batmóvel, porque eles conseguiram o Batmóvel que foi usado nos filmes lá do Tim Burton. E é o Batmóvel mais maneiro que todo mundo ama de coração. Então, eu acho muito justo, né? Se eu fosse o diretor desses comerciais, eu ia fazer realmente um só pra ficar focando com detalhes maneiros aí desse Batmóvel do Tim Burton, que é muito bom. E te contar, se na época eu tivesse vendo essa propaganda lá nos Estados Unidos estivesse passando e tivesse uma propaganda só mostrando o Batmóvel, eu ia parar pra ver o que é isso aí, hein? Mas assim, agora para tudo, porque nesse quinto comercial agora que a gente vai ver, o pessoal se puxou. Se liga aqui nos efeitos. Já começamos com esse helicóptero dando um rasante por Gotham de tirar o fôlego. E pelas bombas dá pra ver que é o Pinguim e ele tá atirando elas no Batmóvel. A perseguição vai acontecendo e o Batman liga pra Vicky Vale pelo serviço de bordo. Nós vemos que não é a mesma atriz lá dos filmes do Tim Burton. E ele diz que vai se atrasar e temos aqui mais cenas de perseguição belíssimas. Esse foi um detalhe curioso porque além da Vicky Vale teve outros interesses amorosos aí do Batman, né, ao longo dos filmes, e foi realmente interessante eles trazerem a Vicky Vale ali nesse momento do comercial. Mas eles guardaram aqui o melhor pro final, né, com uma grande cena de ação. Rolam mais explosões e o Batman usa esse gancho no helicóptero do Pinguim. E podemos ver melhor aqui a maquiagem do vilão e tá bem dos quadrinhos, diferente do visual do vilão no Batman Retorno. E depois tem toda uma cena do helicóptero caindo e realmente tá nível cinema. O Batman no fim dá uma jogadinha de capa e vai embora. Viram? Eu falei que aí os caras não economizaram nenhum gasto nesses comerciais. Parece realmente uma cena de filme. E um detalhe que explica muito, né, porque essa produção aí dos comerciais parece muito com os filmes lá do Schumacher ou do Tim Burton, é porque eles conseguiram realmente gravar essas cenas curtas aí pros comerciais nos estúdios mesmo da Warner. E além disso, eles tiveram a mesma equipe lá de efeitos especiais, né, de maquiagem, de maquete também, dos filmes do Schumacher, que são muito boas. Então só com as informações a gente consegue ver por que o nível de produção tá tão acima da média. E agora a gente vai pro último comercial aí dessa leva, dessa campanha da OnStar, que é de outro vilão que já tinha então aparecido nos filmes anteriores, que é o Charada. E nesse último comercial a gente consegue também dar uma olhada melhor nessa gota aí que eles pensaram pros comerciais. Olha esse começo aqui com o Batmóvel viajando pela cidade e vendo o símbolo do Charada nos céus. Parece uma mistura mesmo da Gotham do Schumacher com essas pontes gigantes e estátuas com o visual mais sombrio do Burton. E bem, o Batman resolve uma charada que ele recebeu pelo correio de voz e detém o Charada no banco. O visual dele tá um pouco diferente do Jim Carrey, mas tá bem parecido com o dos quadrinhos. E tá bem convincente mesmo. E tem umas boas cenas aqui do Batman de ação usando seu bate-gancho e prendendo todo mundo. E também essa cena se passando num banco com aquela porta ali, parece muito com aquela cena de assalto do começo do Batman Eternamente. E gente, assim a gente encerra
então essa análise aí dos 6 comerciais que foram divulgados nessa campanha, né, publicitária da OnStar. E olha, realmente o pessoal da OnStar tem que ter algum batmaníaco naquela época lá para poder bolar essa campanha aí. Essa campanha realmente ficou lendária até na época e foi tendo um status cult assim entre fãs do Batman com o passar do tempo. Principalmente pelo que eu fiquei sempre enfatizando, que é um nível de produção e como conseguiu mesclar tão bem, né, esses filmes que já tinham do Batman. E de fato, na época, essa marca teve um aumento significativo de assinantes, já que muita gente relacionava Batman com esse serviço da OnStar. Essa campanha também ganhou vários prêmios, né, nesse meio da propaganda. E não é de surpreender, realmente foram comerciais sensacionais, até vendo hoje em dia, né, mesmo com essa qualidade de vídeo, olha, eu realmente fico de queixo caído vendo a qualidade dessa produção. E assim, como eu disse no começo do vídeo, como a gente já trouxe aqui essa leva aqui de comerciais da OnStar, vou comentar mais alguns aqui que eu acho que vai ser interessante para vocês. Bom, primeiro eu vou trazer aqui 2 comerciais que são muito bizarros e engraçados ao mesmo tempo. A gente viu ali pelos comerciais da OnStar que o ator que fazia o Alfred, né, o mordomo nos filmes do Burton e do Schumacher, era um cara realmente muito demandado, porque ele também fez participações em outros comerciais, inclusive um aqui que eu vou comentar agora. Ele participou da propaganda da Coca-Cola Diet para o filme do Batman de 89. Aqui, o Alfred está falando que acabou a Coca-Cola Diet na mansão Wayne, e enquanto isso, o Batman estava acelerando pela cidade para comprar mais desse glorioso refrigerante. O destaque aqui é como o ator do filme participou desse comercial e como ele tem muitas falas aqui. E também que o Batman realmente gosta muito de Coca-Cola Diet. E o segundo comercial bizarro que eu vou comentar aqui é de uma rede de hotéis que estava divulgando, né, o filme Batman: O Retorno. E nesse comercial a gente teve a gloriosa Batmala que voa. É isso mesmo. Olha a super produção desse comercial para divulgar esse grande prêmio que você concorria ao se hospedar nessa rede de hotéis, a super Batmala de viagem personalizada do filme do Batman. Ela espiona famílias pelas janelas e até atravessa elas, que beleza! Mas tem esse visual muito maneiro aqui. E ó, eu não vou mentir que eu realmente adoraria ter uma mala dessas. E assim, para encerrar, como a gente tá falando aqui de comerciais de TV, não tem como não comentar o que é talvez considerado o melhor comercial de Batman da história. E eu tô falando, claro, do lendário comercial lá de poucos segundos do game Batman Arkham Origins. É um comercial curto, de apenas alguns segundos, mas que resume muito bem o personagem Bruce Wayne. Nós começamos vendo o jovem Bruce feliz com os pais, mas logo acontece a tragédia que definiria sua vida. E aí temos vários pulos de tempo do Bruce crescendo, mas dessa vez ele encara a câmera sério, quase sem emoção. E durante esses lapsos ele apanha e apanha várias vezes, mas como vemos no finalzinho desse comercial, o Batman nunca desiste e volta pra ação. Pô, esse comercial é realmente muito famoso entre os fãs aí do personagem. É incrível como que em alguns segundos só desse comercial, o game ele conseguiu passar um resumo muito aproximado assim do que é o Batman. Como eu comentei enquanto eu tava falando ali do vídeo, é impressionante como só essa mudança do Bruce criança, né, ele feliz e depois sempre sério, já resumiu tudo. E também o lance ali de mostrar ele sempre apanhando, né, as pessoas batendo nele, e no final o Batman nunca desistindo, até mesmo quando ele não era Batman, ele ainda tava ali como Bruce Wayne. Por isso que esse comercial do Arkham Origins é lendário, e até ele costuma ser mais lembrado que o jogo em si, de tão bom que ele é. E galera, esses então foram os comerciais aí, a super produção dos comerciais da OnStar, e também esses outros comerciais aí, alguns mais bizarros, e esse também do Arkham Origins, que é muito lembrado também. Mas agora eu quero saber de vocês nos comentários se vocês já conheciam aí esses comerciais da OnStar, o que vocês acharam dessa mistura aí de Tim Burton com Joe Schumacher, e desses outros também, desses mais bizarros como o da Batmala de viagem ou do Arkham Origins, que eu acho que todo mundo assistiu, né? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 campanhas de financiamento coletivo, no Padrim e no Clube de Canais aqui no YouTube. Tem o link dos 2 projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.